sopre sobre nós um vento bem fresquinho. Está precisando. Amém. Deus é bom. Meus irmãos, meu nome é Mário. Eu sou pastor de uma comunidade de fé. Se chama Morada Church. Fica ali no bairro Guarani. Nós completamos 5 aninhos mês passado. E como eu me alegro em estar aqui com vocês. Tenho uma aliança com o pastor de vocês. Amo o coração dele. Todos os meses pegamos aí estrada. Momento de rir um pouquinho. Fofocar, porque pastor também fofoca. A gente vai fofocando daqui até lá. E é um tempo bom de abrir o coração. Tenho uma aliança com ele, com a casa dele. E é um prazer para mim poder servir vocês aqui nessa noite. Eu estou me sentindo tão em casa que eu trouxe a minha família, cara. E eu não costumo levar a minha família praticamente quase nenhum lugar. A Isabela está aqui, minha esposa, meu filho Theo. Estamos juntos há 17 anos, para a glória do Senhor. E a minha galera também está aqui, o pessoal da Morada. Levanta a mão aí, nossa galera aí. Tem uma galera boa aí. A gente só anda em bando, irmão. O reino dos céus é um reino de coletividade. Não é um reino de individualidades. Então a gente só anda em bando. Porque um confronta o coração do outro, um protege o outro. E assim a gente vai caminhando. Nossa próxima agenda saindo daqui é parar em algum lugar, comer hambúrguer e bater papo. Porque a gente vive comunhão. O que nós somos na plataforma, nós somos fora dela. E caminhar com mais pessoas legitima você a permanecer nesse lugar. Então não caminha sozinho. Como o pastor de vocês disse, pela graça de Deus, em setembro eu escrevi um livro. Em 5 dias eu escrevi o livro. Muitas pessoas aqui compraram o livro, o Evangelho da Segunda. Ficou bem legal. Tem alguém fazendo aniversário hoje aí? Tem? Te presentear, minha irmã. Num calor desse seu aniversário, o mínimo que a senhora merece é um livro, o mínimo. Como você não está fazendo aniversário hoje, você passa lá depois e leva o seu. Deus te abençoe. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês. Lá atrás também tem uma camisa, nós fizemos uma camisa, que é essa camisa aqui, em alusão ao livro. Tá bem legal, passa lá depois. Vai abençoar a sua vida, abençoar o seu irmão. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, nós iremos ler até o verso 13. Eu quero falar sobre permanecer. Tem alguém aqui que está desde o início da igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou pastor de igreja. Deixa eu fazer um apelo antes de começar o culto. Não é oferta não, pode ficar tranquilo. Pode falar gíria aqui? É porque eu falo um pouco também. Irmãos, cuidem da casa pastoral. Cuidem dos pastores de vocês. Vocês não têm ideia. E quando eu falo não tem ideia, é porque não tem ideia mesmo, mano, do que é pastorear uma igreja. Eu fui policial militar por 10 anos e teve época da minha vida que eu trabalhava em 4 empregos, dormia 3 horas por dia. Eu pensava que eu trabalhava nessa época, até pastorear a igreja, mano. É o maior desafio da minha vida, é você cuidar de pessoas, e mais do que cuidar de pessoas, é você ter o compromisso de apresentar essa igreja aos pés do Senhor um dia. E é o que o pastor de vocês tem feito com tanto zelo nessa casa. Então cuidem do pastor de vocês, cara. O pastor de vocês é gente como todo mundo aqui. Tem dias maus, tem problemas. Pastorear uma igreja por 12 anos de maneira séria no Brasil é um feito. Porque o que a gente mais tem é charlatão por aí, usando pessoas para encher o próprio bolso. Então, quando nós encontramos uma casa séria, com um pastor sério, desenvolvendo um pastoreio com zelo, cara, cuide desse pastor. Dê valor para essa casa.
gasta a sua vida por aquilo que o Senhor está fazendo em vocês e fará através de vocês, amém? Eu celebro os 12 anos de vocês. Hoje eu não tenho uma palavra de fofinha para vocês, mas eu tenho uma palavra para ajudar vocês a permanecerem no Senhor, porque não é como começa, é como termina. Eu já vi muita gente boa começar bem e se perder ao longo do caminho, mas o meu desejo é que daqui a 12 anos nós possamos nos reunir, não aqui porque esse prédio não será suficiente, mas em outro lugar que o Senhor vai soprar vocês para a gente cultuar e exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então não é como começa, é como termina, meu irmão. E para terminar bem, você vai ter que se dispor em permanecer. E permanecer tem uma maneira correta de você permanecer. E é sobre isso que nós iremos bater um papo nessa noite. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, o texto vai dizer o seguinte: então o reino do céu será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Verso 9, as outras porém responderam: não temos o suficiente para todas, vão e compre óleo para vocês. Quando estava fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Jesus. Nós te agradecemos por esses 12 anos dessa comunidade de fé, Senhor, a família Redenção. Nós te agradecemos porque nós sabemos que não é fácil chegar a 12 anos de caminhada como igreja, Senhor. Tantos desafios, momentos de escassez. Então nós queremos te celebrar pelo avanço, por esse dia. Nós estamos em festa, Senhor, mas nós queremos declarar que ninguém é maior do que você nessa noite. A honra é toda tua, a glória é toda tua, Senhor. Por isso toma o teu lugar nessa noite. Tu és bem-vindo neste lugar. Nos rendemos ao teu senhorio. Estabelece o teu governo sobre nós. Nos fere nessa noite com a tua palavra, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Tu és bem-vindo, Yeshua. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Não há ninguém maior do que você, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Jesus. Meus irmãos, como eu disse, a minha proposta nessa noite é bater um papo com vocês e mais do que isso, encorajar essa casa a permanecer. Mais do que permanecer, é saber como permanecer. E o texto que nós lemos aqui, ele é um sermão escatológico. O Senhor está apresentando um cenário que antecede a sua volta. E na
na verdade, o texto que nós lemos aqui é um desdobramento de uma pergunta que acontece no capítulo 24, no verso 3. E a pergunta é a seguinte: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Então, diante dessa pergunta, de quando é que ele iria voltar, quais sinais que o Senhor iria enviar para sinalizar a sua volta, Jesus então ele vai contar 3 parábolas. Era a forma que o Senhor tinha de ensinar, de construir um raciocínio entre os discípulos. E a primeira parábola que Jesus vai contar é a parábola do servo fiel e prudente e o servo mau. A segunda parábola é a que nós lemos aqui, das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. E a terceira parábola é a parábola dos servos fiéis e do servo preguiçoso. O interessante é que entre as 3 parábolas aqui, nós podemos destacar algumas semelhanças. Por exemplo, em todas as 3 parábolas, o Senhor se ausenta. Em todas as 3, ele demora. E em todas as 3, todos os envolvidos aqui têm um longo período de espera. E nas 3 parábolas aqui, o Senhor não diz nem o dia e nem a hora que ele vai voltar. Qual que é a conclusão que nós temos lendo as 3 parábolas? Nós devemos estar sempre preparados. Amém, meu irmão? Então não é sobre celebrar mais um ano como comunidade de fé. Não é só fazer barulho. É sobre ter entendimento daquilo que vocês estão vivendo para esse tempo. É sobre ter clareza em relação à próxima estação, para vocês não se perderem no caminho. Então não é sobre construir igreja, é como construir igreja. Não é sobre trabalhar, é como ser igreja nesse tempo. Irmãos, hoje você pode escolher igreja para você frequentar. Em todas as esquinas, provavelmente nós teremos igrejas. Então não é sobre ter uma porta aberta com uma placa legal lá fora. É sobre o que nós estamos construindo aqui dentro. É como que nós estamos vivendo. É que tipo de gente nós estamos nos tornando. Então nenhum de nós estamos aqui construindo, sendo igreja, com medo de ir para o inferno. Nós não estamos aqui por desencargo de consciência. Ninguém sai da sua casa no sábado à noite, num calor danado, para se reunir em um lugar lotado como esse, com medo de ir para o inferno. Então nós estamos aqui porque nós temos um objetivo muito claro. E o objetivo é engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então nós temos clareza sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então não é sobre mais o que eu não devo fazer, é sobre o que eu estou fazendo para esse tempo. Não é mais sobre o medo de ir para o inferno, é sobre como manifestar o reino até que o Senhor venha. A nossa postura para esse tempo não pode ser a postura daquele servo que pegou o talento e enterrou com medo, que foi viver a sua vida colocando aquilo que o Senhor havia confiado para ele em segundo plano. A nossa postura para esses dias é como nós gastaremos as nossas vidas pelo Senhor. É até que ponto eu estou disposto a me comprometer. Você só tem uma vida para queimar, meu lindo. Então como você está disposto a gastar a sua vida? Qual a intensidade que você tem se relacionado com o Senhor? Porque daqui a pouquinho você vai ter 70, 80, e se você viver mais do que isso, 90 anos. E você vai olhar para trás e o que você vai ter é apenas lembranças. Ah, quando eu era mais jovem eu poderia ter feito isso. Ah, se eu pudesse voltar atrás. O tempo não volta, então hoje você tem a oportunidade de viver uma vida intencional com o Senhor, de gastar a sua vida com o Senhor, de viver uma vida totalmente comprometida com o Senhor. E para isso nós precisamos permanecer, não por medo, não fazendo algo para que a gente venha ser aceito. Tu já foi aceito, meu amigo. Então você não impressiona Jesus com aquilo que você faz. Não é sobre aquilo que nós estamos fazendo, é sobre quem nós estamos nos tornando parecidos nesses dias.
A obra das suas mãos não impressiona o Senhor. Jesus não vai voltar para buscar uma empregada que trabalha. Jesus vai voltar para buscar uma noiva apaixonada por Ele. Então não é o nosso serviço que impressiona o Senhor. O que Ele quer em um primeiro momento é um relacionamento intenso. É um relacionamento comprometido. Então nosso objetivo para esse tempo, a missão de vocês para o próximo ano, é continuar construindo uma habitação para que o nosso Senhor repouse a presença dEle. Como João Batista disse, nós somos os amigos do noivo. A noiva não é nossa, a noiva já tem um dono. Então nosso papel é desenvolver relacionamento. O nosso papel é fazer com que cada dia mais a noiva se torne apaixonada pelo noivo. Amém, meu irmão? Nós destacamos aqui algumas semelhanças entre as 3 parábolas. Mas a parábola que nós lemos, e é sobre ela que nós vamos bater um papo, ela também tem algumas semelhanças, e eu queria destacar para você. Essa parábola vai falar sobre o mesmo tipo de personagem, porém com 2 estilos de vida, 2 comportamentos diferentes. Metade aqui era prudente. Pastor, o que é alguém prudente? Prudente é alguém que costuma se precaver. Prudente é quem é sensato, é quem se prepara para os momentos difíceis. Do outro lado, nós temos também o mesmo personagem com um estilo de vida diferente. 5 imprudentes. E o que é ser imprudente? É alguém descuidado, é alguém precipitado, é alguém que não se prepara. Agora, uma parada interessante é o seguinte, que externamente todas elas eram iguais. Você não consegue olhar e pelo exterior distinguir quem era prudente, quem era imprudente. Quem aqui já caminha com o Senhor há pelo menos 20 anos? Tem poucas pessoas aqui, mas tu já é um dinossauro de igreja. Você que já caminha com o Senhor há tanto tempo. Eu não sei se você lembra, e eu peguei esse tempo, irmão. Estou aqui há muito tempo. Eu lembro que antes você conseguia identificar um cristão pela roupa que ele vestia, irmão. Há 20 anos atrás, poderia estar fazendo esse mesmo calor aqui, que talvez a maioria estaria vestido de terno, gravata. Se a gravata fosse vermelha, batata, mano, crente. Se você olhasse uma irmã com um vestido, saia longa, coque, se usasse coque, crente. Seja sincero, irmãos. Hoje, olhando para nós, tem como falar que a gente é crente, irmão? Tem jeito não, mano. Tem jeito não. Eu sou pastor de igreja, todo tatuado, falo gíria. Hoje não tem como falar quem é crente e quem não é, só olhando pelo exterior. Então essa parábola aqui está ensinando isso para a gente. É o mesmo tipo de personagem com a mesma roupa, porém com atitudes diferentes. Sabe outra semelhança entre elas aqui? É que todas elas estavam com as lamparinas acesas. Todas elas estavam queimando. Aqui não é uma parábola de crente e não crente. Não é uma parábola de crente desviado. Isso aqui é uma parábola de crente. Isso aqui é uma parábola para quem está caminhando na igreja. Isso aqui é uma parábola para quem vem todos os domingos e não falta em nenhuma célula. Tem como eu estar na casa do Senhor, queimando, sendo imprudente. Então todas elas estavam prontas, queimando. Presta bem atenção, meu irmão. Tem como eu estar em um culto como esse, levantando minhas mãos, chapando em línguas, mas com uma atitude de imprudente quando esse culto termina? Porque o melhor culto começa quando esse termina, irmão. Ser crente aqui dentro não é muito difícil. Tem um louvor legal para te conduzir, tem uma palavra para te confrontar. O ambiente é legal, o ambiente é propício. Mas eu quero ver você manifestar uma vida cristã quando esse culto termina. Quando você chega na sua casa e se depara com os seus problemas, quando os boletos chegam. Então aqui na igreja, por fora, todo mundo parece cristão.
Então todo mundo aqui estava queimando. Então eu posso estar em um culto como esse, mas tendo uma atitude de imprudente. Isso aqui gera temor no meu coração, irmãos. Ezequiel capítulo 44. O Senhor vai trazer um juízo sobre o povo. E dentre o juízo, Deus vai estabelecer o seguinte, olha. Vocês podem continuar trabalhando. Vocês podem servir no templo. Vocês podem fazer o que vocês vêm fazendo. Tu pode continuar no seu ministério. Tu pode continuar liderando célula. Tu pode continuar subindo na plataforma. Tu pode. Mas você só não pode fazer uma coisa: entrar na minha presença e ministrar a minha presença. Isso me pega, irmão. Porque tem muita gente trabalhando para o Senhor e se distanciando do Senhor. Tem muita gente trabalhando para Deus e longe de Deus. Tem muita gente que se contentou só com o crachá, só com o uniforme do ministério, e tudo isso é legal. Mas o nosso serviço nos roubou do relacionamento com o Senhor. E para esses dias não é só ter uma igreja que só cresce. É como essa igreja está desenvolvendo um estilo de devoção. Então o meu objetivo nessa noite é que o Senhor possa ferir o nosso coração, a começar pelo meu. Que o Senhor possa encontrar em nós homens e mulheres prudentes. Homens e mulheres que vão servi-lo na sua casa, mas que o serviço não vai nos roubar do momento de contemplação ao nosso Senhor. Eu contemplo, e em resposta àquilo que eu estou contemplando, eu agora vou servir o meu Senhor. Então por fora todas eram iguais. Todas estavam usando as mesmas roupas. Irmãos, outra semelhança, todas foram chamadas. Todas foram convidadas, todas ouviram o noivo. Nós estamos aqui é porque nós fomos atraídos pelo noivo. Ninguém aqui é bom o suficiente para ter ido até o Senhor. Não, pastor, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Não, mano, tu é ruim, nem para isso você presta. Se não é o Espírito Santo em nós, nos levando para esse lugar, de nos dobrarmos ao Senhor e reconhecer o senhorio dEle, nenhum de nós teríamos entregado a vida para o Senhor. Então não fomos nós que fomos até Ele, foi Ele que veio até nós. Então todo mundo que está aqui recebeu o convite dEle. As 10 dessa parábola foram convidadas pelo noivo. Uma outra semelhança, todas tinham lamparinas. Pastor, o que é ter lamparina? É uma estrutura para você queimar. Então a sua igreja legal é uma lamparina, é uma estrutura para você queimar. Tu está sentando numa cadeira chique, amigo. Tu pode dar uma glória a Deus por isso? Meu sonho é pastorear uma igreja com uma cadeira dessa. Uma célula é uma estrutura para você queimar. Bons cursos, um pastor bíblico, tudo isso é estrutura. Para quê? Para receber o fogo. Irmãos, nenhuma delas poderia reclamar de falta de oportunidade. Todas foram convidadas. Todas estavam com a luz acesa no início. Todas estavam esperando o noivo, acreditando que o noivo iria voltar. O nosso Senhor vai voltar, amém, meu irmão? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou gastando a minha vida. É por isso que eu pastorei. É por isso que eu estou disposto a abrir mão. Por quê? Porque eu gasto a minha vida ansiando pela volta do meu Senhor. É por isso que eu estou comprometido, irmãos. Eu não estou gastando a minha vida para ver um galpão cheio no domingo. Eu gasto a minha vida para ver os olhos do meu Senhor. Então nós estamos aqui porque nós temos uma expectativa da volta do nosso Senhor. E é por isso que para esse tempo, uma canção, Maranata, tem ferido a igreja do Brasil. Vem, Senhor. Mas o imprudente que canta Maranata é só uma canção legal nos lábios dele. Porque ele não se compromete com a volta do Senhor na segunda-feira. Ele vem para a igreja no culto de domingo, levanta as suas mãos, canta Maranata, vem, Senhor.
mas ele continua viciado na pornografia na segunda-feira. Ele continua traindo o seu casamento na segunda-feira. Então Maranata para ele é só uma canção legal. Mas o prudente que canta Maranata, Maranata para ele é um estilo de vida. Ele está se gastando. Ele está comprometido com a volta do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu quero fazer parte daquilo que você está fazendo para esse tempo. E eu estou disposto a me comprometer. Então Maranata para aquele que permanece com uma conduta de quem é prudente, é um estilo de vida. Ele se comprometeu com aquilo que ele está cantando. Agora que eu disse para vocês algumas semelhanças dentro dessa parábola, eu quero destacar daqui alguns ensinamentos práticos para a gente. O que essa parábola pode nos ensinar. E o primeiro ensinamento que eu queria trazer para nós aqui está no verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte: mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Meu irmão, primeiro conselho que eu queria te dar, para que essa casa continue avançando, permanecendo nele. Eu avanço, mas eu avanço permanecendo nele. Eu avanço sobre uma palavra dele. Primeiro conselho, não é sobre ser intenso, é sobre uma constante intensidade. Meu irmão, presta bem atenção. Talvez no ímpeto de crescer, talvez no ímpeto de querer expandir, a gente dá alguns passos fora da palavra do Senhor. E a gente quer queimar. E depois desse tempo, a gente já não tem mais óleo para queimar. E a gente viu que, cara, foi só um rompante na força do braço. Então o meu desejo não é que essa casa queime pelo Senhor por mais um ano. Então não é sobre ser intenso por um período, é sobre uma constante intensidade até que Ele venha. Não é como começa, é como termina, meu irmão. O texto vai dizer para a gente que elas levaram óleo de reserva. Por quê? Porque as 5 sensatas sabiam que o óleo poderia acabar, que a lamparina, que o fogo exigiria manutenção. Durante o quê? Durante a espera. Todas começaram queimando, mas só a metade permaneceu queimando. Meu irmão, eu já vi muita gente boa, que você olha e fala assim: cara, esse cara vai voar no Brasil, irmão. Começar bem, mas se perder no caminho. Muita gente boa, irmão. Muita gente que cai e você fala assim: cara, que tristeza. Mas eu já vi muita gente ruim também, que erra, aí você tem vontade de dar um soco, aí Deus fala assim: dá mais uma chance. Aí tu dá mais uma chance, e a pessoa erra de novo, aí você já tem vontade de matar, sabe? Porque pastor também tem vontade de matar, acontece assim de vez em quando, pelo menos uma vez por mês. E Deus fala assim: dá mais uma chance. E você fala assim: eu não quero, Deus, dá mais uma chance. E de repente a pessoa vai caminhando, e ela vai se estruturando, até que ela entre em um lugar de permanecer no Senhor. Então não é como começa, é como termina, meu irmão. Geralmente quando a gente sai para pregar em outros lugares, quando a gente viaja, a gente volta, a galera pergunta como que foi. E aí, pastor, fluiu? Pô, muita gente entregou a vida para o Senhor. Meu irmão, nós não sabemos. Por quê? Nós só saberemos daqui a 10 anos. Porque em um culto como esse, eu poderia trazer uma palavra que comovesse seu coração, te fizesse chorar. Com qual objetivo? Você levantar suas mãos e depois a gente encher isso aqui na frente, e todo mundo chorando e melequinhos correndo. Mas daqui a uma semana não aconteceu nada diferente, foi só emoção. Então nós só saberemos o resultado daquilo que nós estamos construindo daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Porque não é sobre começar bem, irmãos. Nós não podemos mais nesses dias nos embriagar com quantas conversões,
quantos batismos, congressos, quantas células nós multiplicamos. Irmãos, não tem a ver com os resultados, é que tipo de gente nós estamos nos tornando para daqui a 10 anos. Sucesso ministerial, meu irmão, não é sobre quantas pessoas eu ajudei a começar, é sobre quantas pessoas eu ajudei a permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Quem é líder de célula aqui? Pensa aí, quantas pessoas estiveram na sua célula ano passado e esse ano não estão? Quantas pessoas estiveram aqui nessa casa no ano passado e para o próximo culto da virada não estarão aqui? Então não é sobre começar, irmãos, é sobre ajudar um ao outro a permanecer no Senhor. Sozinho, mano, tu pode ir até mais rápido, tu pode ir mais rápido, mas caminhando junto, tu vai mais longe. Sabe por quê, mano? Vai ter dia na sua vida que você não vai querer vir para a igreja, não. Que isso, pastor? Tem dia que eu não quero ir para a igreja que eu pastoreio, não, irmão. Tem dia que a minha vontade é ficar em casa vendo o jogo do Galo. Aquele Satanás do Galo na minha vida. Tem dia, irmãos, tem dia que eu quero desistir. Tem dia que eu falo com o Senhor: Jesus, eu estava quietinho na polícia, cara. O que o Senhor fez com a minha vida? Mas eu continuo no mesmo lugar, sabe por quê, irmãos? Não é porque eu sou pastor, não, porque nessa hora título também não te ajuda, não, mano. O único motivo, obviamente, tirando a graça do Senhor, é porque aqui, ó, eu não ando sozinho. É porque tem dia, quando eu quero largar tudo, eu recebo uma ligação. Assim, mano, como que você tá? Eu falei, tô mal, queria largar tudo e sair correndo. É isso mesmo, permanece que o dia mal vai passar. Então, hoje eu não vim aqui, irmãos, impressionar você com conhecimento, não. Hoje eu quero te encorajar a permanecer mais um ano com o Senhor. O meu desejo, se o pastor de vocês me convidar para o aniversário do próximo ano, é ver todo mundo aqui, mais um tanto de gente que vai vir. Eu não queria no próximo ano vir aqui e a metade dessa galera que está aqui hoje não mais está aqui. E nós só estaremos aqui no próximo ano se nós não caminharmos sozinhos. Se você tiver alguém que toca seu coração, alguém que aponta o dedo na sua cara, alguém que confronta você, mas alguém que vai te ajudar a permanecer no dia mau. Então esse é o nosso desejo. Então não é sobre ir rápido, é sobre chegar até o fim, é sobre cruzar a linha de chegada, é sobre terminar bem. Tem dois caras na Bíblia, eu até cito eles no livro. É legal quando você escreve um livro, né? Porque aí você pode falar, eu citei no livro, está lá no livro, só dar uma pincelada aqui. Mas tem dois caras na Bíblia, irmão, que eles mexem comigo, cara. Tem um cara na Bíblia que chama Marcos, João Marcos. Esse cara foi convidado por Paulo para participar da primeira viagem missionária de Paulo. Irmão, olha aqui para mim. A gente está falando de Paulo, irmão. É o cara, irmão. Era o vulto da igreja. Imagina Paulo escolhendo a dedo. João Marcos, vem comigo. Esse cara participou. Mas a viagem missionária foi pesada, irmão. No meio da viagem ele pediu arrego, voltou. Falou, não dá para mim. Na segunda viagem missionária, Barnabé estava montando a equipe. Aí Barnabé falou assim, Paulo, vamos colocar João Marcos de novo. João Marcos não, irmão. João Marcos vacilou, pisou na bola com a gente, comigo não serve não. Quantos de nós já não tivemos posturas assim? Errou com a gente uma vez, comigo não anda mais. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé falou assim, Paulo, pode ir com Silas, eu vou ficar com João Marcos, eu vou para outro lugar e eu vou discipular esse menino. A gente precisa de Barnabé nesse tempo, irmãos. A gente precisa de homens e mulheres que vão acreditar em quem erra para esse tempo. E aí, Paulo continuou a vida dele, irmãos. Então, João Marcos começou mal, amém? Começou mal, foi descartado por Paulo. E tem um cara que começou muito bem. Esse cara se chama Demas.
Esse cara fez parte da equipe apostólica de quem? De Paulo também. Mas esse cara não desistiu na primeira viagem missionária, igual João Marcos fez. Esse cara ficou firme, mano. Imagina quantos milagres esse cara não viu Paulo fazer. Quantos milagres esse cara não fez por intermédio do Espírito, através da vida dele. Imagina quantas coisas surreais Demas não viveu. Mas Paulo foi avançando na sua carreira com o Senhor. Paulo agora está preso. Paulo agora escreve a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo. E agora na sua segunda carta a Timóteo, Paulo vai fazer um balanço da vida. E aí Paulo volta a citar Demas, aquele que estava com ele no início, mas agora no fim da jornada de Paulo, Paulo vai dizer: e Demas, amando o presente século, me abandonou. O cara começou bem, viveu milagres, experiências extraordinárias, caminhou com Paulo, mas se desviou no fim da vida. Eu e você não temos um Paulo para caminhar. Seu pastor é bom, mas ele não é o Paulo. Tu não experimenta tantos milagres igual Demas experimentou. Se Demas amou o presente século, e qual século nós estamos falando? Não tinha Instagram no século de Demas, mano. Não tinha site de pornografia. Demas amou o presente século. O nosso século tem muito mais amores, tem muito mais distração para mim e para você. E nós não temos um Paulo caminhando com a gente. Se esse cara abandonou a fé e não foi encontrado fiel, só o Espírito Santo para nos sustentar, irmãos. Então não é como começa, é como termina. Mas na mesma carta, Paulo falando de Demas, Paulo, ele faz um pedido para Timóteo: Timóteo, me traz João Marcos. Lembra de João Marcos, aquele menino novo que começou mal? Me traz João Marcos. Por quê? Porque ele me é muito útil. João Marcos não começou bem, pisou na bola. João Marcos não fez igual a gente. Porque hoje, quando o pastor não te cumprimenta, a gente fala: estou indo para outra igreja. Que a igreja começou a crescer, o pastor começou a ficar famosinho e agora não me cumprimenta mais. Primeira fofoquinha, porque na igreja tem fofoca, tu sabe disso, né, mano? Na igreja, não aqui, mas lá na nossa, lá tem um tanto de fofoquinha. Ah, falaram mal do meu nome, estou indo para outra igreja. Qualquer pressãozinha a gente vai embora, irmão. Qualquer pressãozinha a gente larga Jesus. João Marcos não abandonou. João Marcos permaneceu, foi lapidado. E no final da vida de Paulo, João Marcos foi convocado. Por quê? Porque ele era útil para a igreja que estava nascendo naquele tempo. Então não é como começa, é como termina, irmãos. E aqui não é uma palavra coach para você, não. Eu não sei como você começou a sua caminhada. Eu não sei como está sendo o seu ano. Se um mês tu está bem, se outro mês você está mal. Se você tem pisado na bola. Mas não é como começa, é como termina, irmãos. Permita que pessoas toquem no seu coração. Permita que pessoas caminhem com você e te encorajem. Permita que pessoas façam você amadurecer. Para quê? Para você ser achado apto para o ministério. Irmãos, Jesus, também no fim de Mateus, ele vai dizer que o cenário da sua volta é um cenário como nos dias de Noé. Então voltemos aos dias de Noé. Irmãos, o pessoal estava casando, dando-se em casamento e festejando. Não tem pecado nisso. Não tem pecado. Mas o que deixou eles de fora é porque eles estavam distraídos, vivendo a própria vida. Irmãos, para esse tempo, me ajuda aqui. Pornografia é pecado, amém? Trair o casamento é pecado, amém? Fofoca é pecado, amém? Amém, gente? Irmão, todo mundo já sabe o que é pecado, irmão. Nesses dias o que vai nos roubar do Senhor são as distrações. É o que não é pecado, mas me rouba do Senhor. Então qual que é o meu desejo aqui? Eu não quero que você saia daqui aleluiado hoje e fale assim: pastor, eu vou ler a Bíblia
Eu vou ler 30 capítulos amanhã. O meu desejo hoje é que você consiga ler pelo menos um capítulo da Bíblia nos próximos 30 anos. Um só. Dá para a gente fazer isso, não dá, irmãos? O meu desejo não é que você saia daqui aleluiado, pastor, eu vou jejuar 40 dias. Tenta jejuar um dia por semana nos próximos 40 anos, irmãos. Eu não vim aqui emocionar você para prometer um tanto de coisa que você não vai conseguir cumprir. O meu desejo é que você saia daqui decidido: eu vou permanecer caminhando com meu Senhor até que Ele venha. Eu não vou prometer o que eu não vou conseguir, mas eu vou me comprometer em fazer o básico. O básico. Então o meu desejo é que nós possamos sair daqui com clareza sobre permanecer no Senhor. Permanecer. E aqui um outro conselho, irmãos. O primeiro não é sobre ser constante, é sobre uma constante intensidade. Segundo, não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Olha o que o verso 8 vai dizer. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Mano, presta bem atenção. É legal você estar aqui, mas tudo que o pastor de vocês pode oferecer é uma candeia para você queimar. É uma estrutura. É legal você ter referências. Eu tenho as minhas referências. Eu tenho homens que incendeiam o meu coração. Eu tenho homens que quando eu estou na mesa, eu saio de lá encorajado a caminhar mais uma milha com o Senhor. Eles me aproximam de Deus. Mas olha aqui para mim, meu irmão. Ser amigo de Jesus no seu lugar, ninguém vai poder ser. O seu pastor não vai poder orar no seu lugar amanhã. O seu pastor não vai poder ler Bíblia para você amanhã. O seu pastor não vai jejuar por você. Jejuar é difícil, irmão. Estou custando jejuar para mim, ainda mais jejuar no lugar do outro. Então ninguém vai desenvolver relacionamento no seu lugar, não. Então é muito legal você estar aqui. É legal você ter um pastor gente boa. É legal ter uma igreja bem estruturada. Tudo isso é uma candeia. A pergunta que eu faço para você é: cadê o seu óleo? Porque o óleo, o relacionamento, você só vai conseguir no secreto, na intimidade, nas escolhas que você faz. E olha o que o verso 3 vai dizer: as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Irmãos, presta bem atenção. Não era falta de óleo. Tinha óleo. Foi não se comprometer em levar o óleo. As 5 estavam no mesmo ambiente das prudentes, só que elas não tinham óleo. É legal você estar aqui, meu irmão. Você vai sair dessa conferência com uma candeia. A pergunta é: o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com ela? A Luana, durante a condução do louvor, ela disse algo: não espere uma canção saindo daqui para você reagir. Por quê? Porque nós nos acostumamos. Alguém canta e eu vou repetir, e aí eu vou cantar o que a galera está cantando. Mas quando a galera daqui para e fala assim: libere a sua própria adoração para o Senhor, a gente olha para o lado, porque a gente fica perdido, porque a gente não sabe o que fazer nesse momento, porque nós nos acostumamos com o outro fazendo por nós o que nós deveríamos fazer. Então o período do louvor não é um período que eu fico reagindo ao que o outro está fazendo. É um período que eu estou liberando meu próprio louvor para o Senhor. Então quando alguém fala: desenvolva, libere para o Senhor a sua própria adoração, já está aqui dentro, eu só tenho que deixar fluir. Mas eu só vou conseguir liberar algo para o meu Senhor se eu me comprometer no meu quarto, no meu secreto, a desenvolver relacionamento com o Senhor. Irmãos, um outro aprendizado que eu tiro daqui é uma pergunta: pastor, como é que eu posso acumular óleo para esse tempo? Irmão, presta bem atenção. O óleo que acende a chama agora também é reserva para depois. E eu explico, meu irmão. O que nós estamos fazendo aqui hoje, louvor, palavra, se tem unção, se abençoou você,
não significa que nós estamos comprometidos e buscando o Senhor hoje. Significa que nós buscamos na estação passada e nós estamos queimando aquilo que nós acumulamos no Senhor. Vocês estão completando 12 anos de igreja. Isso significa que vocês estão vindo de uma estação, queimando no Senhor, juntando óleo no Senhor. Mas o que vai definir o próximo ano de vocês, a próxima estação, é o que vocês farão agora. É o que vocês farão hoje. É o óleo que vocês irão guardar agora. E qual que é o risco que nós cometemos? De nos tornarmos uma igreja ativista, que só trabalha, trabalha e trabalha, mas não gasta tempo com o Senhor. Que só pensa em crescimento, crescimento e crescimento, mas fica sabotando a vida de devoção no Senhor. Irmãos, cuidado para não queimar muito agora, porque tu vai precisar de óleo para a próxima estação. E se você não acumular agora, o irmãozinho do lado não vai poder te emprestar para a próxima estação, irmãos. Então qual que é a dinâmica da igreja? Eu tenho um relacionamento com o Senhor e estou acumulando óleo. E à medida que o óleo vai sendo acumulado, eu vou avançando, me gastando, trabalhando, servindo o meu Senhor, com a plena convicção de que o óleo está sendo acumulado. Meu irmão, o Senhor me feriu com uma palavra essa semana, e eu quero compartilhar com vocês. Atos capítulo 6 vai falar do crescimento da igreja. O que vocês estão vendo aqui, amém? Um crescimento abençoado pelo Senhor, coisa linda. E aí, com o crescimento de igreja, o que acontece? Os problemas aumentam. E aí os irmãos foram até os apóstolos e falaram assim: olha, as viúvas estão sendo negligenciadas aqui na partilha do alimento. O que os apóstolos falaram? Isso é importante, resolvam vocês. Escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação, com conhecimento, enfim. Mas nós não iremos parar com a oração e o ensino da palavra. Irmãos, sabe o que os apóstolos estão nos ensinando aqui? Que existe algo importante na igreja: serviço. Serviço é importante, mas a prioridade se chama relacionamento. A igreja está crescendo e a nossa tendência é trabalhar. Levanta, líder, faz isso, mais um ministério. Mas os apóstolos estão sendo taxativos em dizer: escolham entre vocês, vocês resolvem. O padrão é esse, levantem homens. E eles levantaram Estevão, Filipe. Mas nós não iremos parar com o ensino da palavra e com a oração. Por quê? Nós não vamos trocar aquilo que é prioridade por aquilo que é importante. Irmãos, a igreja de vocês vai continuar crescendo. Eu não preciso vir aqui profetizar isso não, irmão. A igreja de vocês vai continuar avançando, sendo relevante na cidade. Eu não preciso vir aqui profetizar uma mudança de prédio não. Não precisa ser profeta para enxergar isso não. Daqui a pouquinho o prédio aqui não vai comportar vocês não, isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas o meu desejo é que vocês mudem para outro prédio, com mais pessoas, não trocando o que é importante por aquilo que é prioridade. A prioridade dessa casa, irmãos, não é o serviço é importante. Mas a prioridade dessa casa é continuar ministrando ao Senhor, desenvolvendo o relacionamento com o Senhor. A prioridade de vocês é continuar tendo uma família pastoral, encharcada da presença do Senhor. A prioridade de cada líder de célula aqui não é ter um bom estudo para entregar na semana. A prioridade de cada líder de célula aqui é ter uma vida de devoção ao Senhor, uma vida que exala a presença do Senhor. Então nós não podemos para esse tempo trocar o que é importante por aquilo que é prioridade. E aqui é o caminho para o final. Irmãos, pastor, qual a palavra para obter óleo? E a palavra é não. Tu pode repetir comigo? Não. Mais alto para você gravar, não. Irmãos, presta bem atenção.
verso 8 e 9 diz o seguinte: então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não, nós não temos o suficiente para nós e para vocês, então vão e compre o óleo. Irmão, presta bem atenção: se você negociar o teu óleo, daqui a um tempo vai voltar para você e para o outro. Óleo não se empresta, óleo se acumula. E como é que eu acumulo óleo para esse tempo? Não. Eu não estou ensinando mais a minha comunidade de fé sobre abrir mão do pecado. Tu já sabe o que é pecado. Eu estou encorajando os meus irmãos a abrir mão daquilo que é permitido por amor ao Senhor. Irmãos, daqui a pouquinho deve começar mais um Big Brother Brasil. Tu pergunta: pastor, é pecado? Não, mano, não é pecado. Tu assiste? Não. Por quê? Porque é distração. Irmãos, série. Já vi 3 séries na minha vida. A última cilada que eu caí foi La Casa de Papel. Irmãos, é pecado? Não. É bom demais. Esse é o problema, que é bom. E ninguém que assiste série consegue falar assim, ó: eu vou ver um episódio só por dia. Tu vai maratonar a madrugada adentro vendo série, irmãos. Sim ou não? Essa é a realidade de todo mundo, irmãos. Primeira série que eu vi, eu lembro até hoje, Pablo Escobar. 6 episódios. O pessoal da polícia falando, eu falei: vou ver, minha primeira série. Aí eu combinei comigo mesmo: vou ver um episódio só durante 6 dias. Vi à noite, minha esposa falou assim: vamos dormir? Eu falei: tô indo. Vou ver só o segundo, porque o primeiro foi muito bom. Ela já estava dormindo, eu falei: vou ver o terceiro, porque ela já está dormindo mesmo. Eu vi tudo na mesma madrugada. Aí eu olho para mim e pergunto: qual foi a última vez que eu passei a madrugada lendo Bíblia? Eu não lembro. Estou sendo sincero. Eu não vim aqui para mostrar uma falsa espiritualidade para você não, irmão. Porque essa é a vida de todo mundo. Essa é a vida de todo mundo, irmãos. Quem aqui tem Instagram? Quem não levantou a mão, tu vive em Nárnia, não é possível. Irmão, seja sincero com você e agora. Sabe quanto tempo o brasileiro, em média, passa por dia na rede social? 6 horas e 5 minutos. Se nós passássemos 6 horas e 5 minutos do nosso dia lendo Bíblia, orando, jejuando, irmãos, o Brasil já teria experimentado um avivamento. Então não é que nós estamos em pecado, nós não estamos. Nós estamos distraídos. John Piper vai dizer o seguinte: a única utilidade da rede social é que quando você estiver diante do Senhor, você não terá desculpa em dizer: eu não tive tempo. Por quê? Porque nós temos tempo. Mas a pergunta é: o que tem sido prioridade para mim e para você no nosso tempo? Quem que trabalha? Tu tem que ir trabalhar para ter um salário no fim do mês, sim ou não? Por quê? Porque é importante para você. Quem que faz faculdade? Tu tem que estudar, porque senão você não vai formar. Quando você quer estudar no concurso público, tu tem que estudar, senão você não passa. Por que eu dei esses exemplos? Tudo que é importante para você, você gasta tempo. A pergunta é: quanto tempo nós estamos gastando com o nosso Senhor? Porque se eu não gasto tempo com Ele, Ele não é importante para mim. Se eu não gasto tempo com o meu Senhor, Ele deixou de ser importante. E com certeza deixou de ser prioridade. Então talvez o que nós estamos nos tornando é uma igreja que só trabalha. Eu venho para o culto no domingo, dou uma aleluiada, canto um hino, sinto um arrepio. Fiz um desencargo de consciência. Já bati o meu cartão, o pastor me viu aqui. Eu dei até uma oferta que sobrou. Dei uma oferta para ajudar. E o que eu vou fazer agora? Vou viver a minha vida normal na segunda-feira. Vou trabalhar
Vou cuidar de filho, vou pagar boleto, vou namorar de vez em quando, na semana. Vou viver a minha vida. E Bíblia, eu vou abrir, porque no próximo domingo o pastor vai pedir para eu abrir Mateus capítulo 25. E tempo de adoração, não, vai ter uma equipe de adoração, então eu vou ter que 40 minutos eu vou ficar em pé, então tá bom. E orar eu vou orar, quando? Talvez antes de dormir, com medo de morrer dormindo e ir para o inferno. Ou quando algum parente estiver no hospital, aí eu mando mensagem no grupo da igreja, ore por mim. Ou quando eu precisar de um emprego, ore por mim para a porta abrir. Eu quero que os outros façam aquilo que eu tenho que fazer. Ninguém vai ser amigo de Jesus no seu lugar. Só você pode ser amigo dele. E como é que eu me torno amigo dele? Abrindo mão daquilo que é distração, para gastar a minha vida em devoção. Abrindo mão daquilo que me rouba da presença do Senhor. Eu vim aqui, meu irmão, te encorajar a ser alguém melhor amanhã. Eu vim aqui te encorajar a ler um capítulo da Bíblia todos os dias da semana. Porque chegará um tempo que você vai ter fome pelas Escrituras. Eu quero te encorajar a orar pelo menos 10 minutos por dia. Porque chegará um tempo no próximo ano que você vai querer passar madrugada em oração ao Senhor. Não é como começa, é como termina, irmãos. Eu não sei você, mas eu não quero gastar a minha vida e chegar no final, quando eu encontrar o meu Senhor e ouvir dele: cara, você pastoreou uma igreja legal, tem 3.000 pessoas na igreja, mas você perdeu seu casamento, você não ora mais, você não busca mais, nós não nos relacionamos mais, para longe de mim, cara. Irmãos, eu amo ser pastor de igreja, cara. Tudo isso é legal, mas eu só estou nisso, irmãos, porque eu estou comprometido com uma pessoa. Eu estou gastando a minha vida pelo meu amigo Jesus. Só isso, irmãos. Só isso. Aqui eu falo diante do Espírito Santo de Deus. Está sendo filmado, a minha família está ali. Mário, qual o seu maior sonho pastoreando? É pastorear a maior igreja de BH? É ser um cara conhecido no Brasil? Meu irmão, o maior sonho que eu tenho, o maior sonho, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12. E eu virei para ver quem falava comigo. O cabelo dele era branco como a neve. Ele vestia um linho, uma faixa no peito. Da boca dele saiu uma espada afiada. O rosto dele brilhava mais do que o sol do meio-dia. E os olhos dele eram como chamas de fogo. O meu maior sonho é ver o meu amigo Jesus. É por isso que eu estou gastando a minha vida. Eu vim aqui, irmãos, encorajar você a fazer do próximo ano dessa casa o melhor ano da sua caminhada com o Senhor. O melhor ano da sua caminhada com Jesus. Eu não vim aqui te encorajar a ser mais um líder de célula. Eu vim aqui te encorajar a ser o cara mais apaixonado por Jesus nessa igreja. Será que tu pode ficar de pé? Será que tu pode levantar suas mãos aos céus? Será que você pode pedir ao Senhor para te ferir nessa noite? Tu não precisa de alguém te encorajar, alguém te impulsionar nessa noite. Fere o nosso coração, Senhor. Uma ferida de sede por ti. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti, Senhor. Pra te seguir até o fim.
mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti, mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Nós te pedimos mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Será que tu pode fechar os seus olhos, meu irmão? Eu quero orar por você nessa noite. Nós oramos nessa noite, Senhor, como igreja, como comunidade de fé. Permanecer não é fácil, Senhor. Nós temos muitas distrações. São tantas distrações que tentam nos afastar do Senhor, Jesus. Às vezes nós estamos tão vigilantes com o pecado, mas as distrações, Senhor, têm passado desapercebido, Jesus. E a gente vai deixando para amanhã. Amanhã eu leio a Bíblia, porque hoje eu estou cansado. Amanhã eu oro e a gente vai só protelando, Senhor. E acaba que a gente tem trocado o que é importante por aquilo que é prioritário, Senhor. O serviço do próximo fim de semana tem anestesiado o nosso espírito, Senhor, dizendo que nós já batemos a cota e você não se importa com aquilo que é prioridade. Não, o Senhor não vai abrir mão daquilo que é prioridade. E a prioridade é o relacionamento, não é o serviço. Então fere o nosso coração nessa noite. Eu oro por essa igreja, Senhor. Eu tenho plena convicção, o serviço é exemplar. Eles vão continuar crescendo. Mas eu vim aqui orar por essa casa, Senhor, que eles não saiam desse lugar da devoção, desse lugar da contemplação, Senhor, desse lugar que é prioridade no relacionamento. Eu oro por uma igreja que se relaciona. Eu oro por uma igreja que simplesmente não tem informação a respeito de Jesus, mas uma igreja que conhece Jesus, uma igreja que está ouvindo a voz dEle, contemplando os olhos dEle. Por isso fere o nosso coração nessa noite, fere o nosso coração de amor por Ti, fere o nosso coração de devoção pelo Senhor. Fixa os meus olhos em você, pra que eu não me perca